E aí, galerinha do oitavo ano, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Conforme prometi aí para vocês, a nossa trilha de aprendizagem do dia de hoje, nesta primeira postagem, referente a esta primeira aula deste sábado letivo, quero aqui trabalhar com vocês as resoluções das demais questões que eu propus para vocês no livro didático de vocês, lembrando que estamos aí explorando os objetos de conhecimento do livro 4 e, em particular, iremos aí fazer essa retomada nessas resoluções partindo lá da página de número 16, certo, pessoal? Conforme estou apresentando aqui para vocês, página de número 16. E aí, em particular, na questão também de número 16, certo, galera? Vamos aí trabalhar a resolução dessa questão aqui, que foi uma das questões propostas para vocês e que até então nas nossas aulas ao vivo nós não chegamos a resolver ela por completo, mas estamos nós aqui, certo, galera? Então, de forma resumida, nós temos aqui um gráfico, vocês podem ver aí, que apresenta para nós a venda de livros de segunda a quinta-feira em uma livraria. Beleza, galera? Lembrando que o eixo horizontal, ele apresenta aí os dias da semana. E o eixo vertical, ele apresenta o número de livros que foram vendidos a cada dia da semana. Percebam, por exemplo, que na segunda-feira aí nós temos 20, na terça-feira temos 40, na quarta-feira temos 80 e, por fim, na quinta-feira temos 60. Certo, galera? E a questão pede para que construamos aí um gráfico de setores correspondente a esse gráfico que é apresentado aí. Lembrando que este gráfico que é apresentado aí, ele é um exemplo clássico de gráfico de colunas ou gráfico de barras, certo, galera? E a ideia é que transformemos este gráfico de colunas em um gráfico de setores, ou gráfico de pizza. E, obviamente, para isso, o primeiro passo é aí, de fato, desenharmos o nosso círculo, né? Porque o gráfico de setores, ele é um gráfico circular, certo, galerinha? Vou ampliar aqui para vocês, para que fique mais visível aí o que estamos fazendo. Então, inicialmente está aí o nosso círculo, certo, galera? A segunda coisa a ser feita é analisarmos aí a quantidade e, além desta quantidade de cada dia, temos que ter a quantidade de todos os dias, ou seja, o total. E aí, para sabermos esse total, basta fazermos aí a somatória, né? Vamos somar aí, certo, galera? Esses valores que são apresentados: 80 mais 60 mais 40 mais 20. Então, se fizermos aí essa somatória, né, temos aí já que 80 mais 60 é 140, e 140 mais 40 dá 180, e 180 mais 20, temos aí que o total de livros vendidos foram 200. Certo, galera? Então, esse 200 aí, ele representa o todo, né? O total de livros vendidos. Então, nós temos que analisarmos aí este 200 de duas formas. O 200, que é o total de livros vendidos, em porcentagem, ele representa aí o todo, ou seja, representa o 100%, certo, galerinha? E, por outro lado, temos que este 200 em graus, ele corresponde a 360 graus. Lembrando que 100% sempre representa em graus a 360 graus, até porque em graus 360 representa a volta completa, justamente o tamanho em graus do círculo completo, certo, galerinha? Então, com esta relação aí destes três valores,
200 livros, que é o total de livros vendidos nestes 4 dias, 100%, que é a quantia total de livros vendidos, e em graus 360, temos condições aí de montarmos o nosso gráfico de setores e primeiro sabermos aí a relação destas quantias por dias específicos e saber o grau, ou seja, a abertura do setor circular correspondente àquele dia específico e também a porcentagem. E o interessante dessa questão, pessoal, é que revisaremos aqui muito a questão de grandezas diretamente proporcionais. Então, quem não lembra disso, lá do 7º ano, volta lá em vídeos, em livros e dá uma revisada aí neste objeto de conhecimento que vocês utilizaram muito aqui nessa questão. Então, vamos começar aí pela segunda-feira. Temos que a segunda-feira, ela tem 20 livros que foram vendidos. Então, veja só, vamos fazer primeiro a seguinte relação. Se eu tenho que 200 livros, que é o total de livros, em graus representa a 360 graus, certo, galera? Isso aí nós já temos ali da relação ao lado, né? Melhor dizendo, abaixo do gráfico. Né? Então, se 200 livros, que é o total de livros vendidos, representa 360 graus, então 20 livros, né, que é a quantidade de livros que foram vendidos na segunda-feira, representará quantos graus? Né? Por que essa pergunta é importante? Para que possamos, assim, criar a nossa abertura lá no nosso gráfico de setores. Então, lembrando, né, se as grandezas aí diminuem, né, a quantidade de livros ela diminui, então significa que a quantidade de graus também vai diminuir. E, então, estamos diante de grandezas aí diretamente proporcionais. E aí, lembrando que a conta é simples, né? Multiplicamos aí, né, em x, ou multiplicação, né, em borboleta, como alguns costumam dizer, e aí temos como encontrar esse valor desconhecido em ângulos. Né? Eu tenho aí 200 vezes esse valor desconhecido em ângulos, né? Então, 200 vezes esse valor desconhecido, fica 200 valor desconhecido, né? E temos aí 20 vezes 360. Então, todas as multiplicações que faremos aqui sempre serão dessa maneira. Multiplico 200 vezes a quantidade desconhecida em graus, que corresponderá àquele setor específico, daquele dia específico, e a quantidade de livros daquele dia específico vezes os 360 graus. Se multiplicarmos aí esse 20 vezes o 360 graus, vamos obter o quê? 7.200, certo, galera? Então, eu tenho aí 7.200. Então, agora, para eu encontrar o valor em graus do setor correspondente à segunda-feira, basta eu dividir, né, porque eu vou ter 200 interrogações, né, 200 vezes quanto, que dá 7.200. Então, basta eu dividir, né, 7.200 por 200. Então, se eu faço essa conta aí, de 7.200 dividido por 200, certo, pessoal? Eu vou encontrar o quê? Primeiro, né, faço aqui a igualdade para a gente saber, né? Então, 200 interrogação igual a 7.200. Então, agora eu faço a divisão, né, de 7.200 por 200. Então, quando eu faço essa divisão, primeiro que eu vou ter aí a anulação de 200 com 200, né? Já que eu estou dividindo 200 por ele mesmo, só vai restar aí a interrogação. E aí, por fim, eu vou ter que 7.200 dividido por 200 dá 36 graus. Certo, galera? Significa dizer, eu coloco o ponto central, né? Vou colocar mais ou menos aqui. Então, vou traçar um raio, né? Este raio aí servirá como o norte para construirmos o nosso gráfico de setores. E aí, a partir dele, eu vou contar 36 graus. Então, 36 graus é aproximadamente 1/3 da circunferência, né? Do círculo. Então, eu vou contar mais ou menos aqui assim. Então, esse setor aí, que é a quantidade de livros que foram vendidos na segunda-feira, ele tem aproximadamente 36 graus. É claro que para vocês saberem o tamanho correto, vocês podem usar o transferidor, certo, pessoal? Mas está aí, né? Aproximadamente, né, 36 graus. Então, isso aqui é o da segunda-feira, certo, galera? Isso em graus. Então, encontramos o tamanho em graus, 36 graus. Professor, e a porcentagem? Porque o restante da questão diz, porém, indicando as porcentagens de cada dia.
Então, veja só, eu encontrei o tamanho do setor, que corresponde à segunda-feira. Agora, como é que eu vou encontrar a porcentagem? Vai ser simples. Basta eu pegar essa mesma conta aí e trocar. Trocar o quê? Eu troco aí o 360 graus por 100%, certo, pessoal? Então, a conta é simples. Eu vou trocar esse 360 aqui, certo? Eu vou trocar ele por 100. Né? Veja que a relação está lá abaixo do gráfico, né? Que 200, que é o total de livros, ele corresponde a 100% em porcentagem e corresponde a 360 graus em graus. Então, aqui eu faço só a troca. 200 corresponde a 100%, então 20 livros corresponde a quantos por cento? Então, é claro que os valores aí, né, da nossa conta vão ser alterados, né? Porque eu terei de 360 graus para 100%. Então, quando eu for fazer as contas aí, eu não vou ter mais 7.200. Eu vou ter aí que 100 vezes 200 dá assim 2.000. Né? E aí, o que é que acontece agora? Ao invés de fazer a conta com 7.200, eu vou fazer a conta aí com 2.000. Eu vou dividir quem? Eu vou dividir, né, 2.000 por 200. Então, eu vou só alterar aqui. Eu vejo que era 7.200, passou a ser agora 2.000. Né? Então, eu vou dividir aí 2.000 por 200. Quando eu fizer essa conta, né, veja que zeros vão ser aí cancelados, 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador, e eu vou obter aí que o resultado é simplesmente quanto? E isso, né, muito bem, 10, né, porque eu vou ter aí 20 dividido por 2, então simplesmente eu vou ter que o resultado é 10. Agora, 10 o quê? 10%, certo, galera? Porque agora, né, nós quisemos saber a correspondência com porcentagem. Então, se por um lado, em graus, esse setor tem 36 graus, em porcentagem, ele tem aí quanto? 10%. Então, eu vou colocar aí 10%, certo, galera? Isso é a quantidade da segunda. E da terça? Vamos proceder da mesma maneira. Né? Eu vou agora só trocar quem? Eu vou trocar o 20 por 40. E, na verdade, nós podemos até aí simplificar esses cálculos. Né? Porque se 20 livros corresponde a 10%, significa dizer que 40 livros, né, vou ter um dobro aí. Né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 20%. Certo, pessoal? Mas, se vocês quiserem fazer as contas, basta aí substituir o 20. Eu vou tirar o 2 aqui e vou colocar 40 no lugar. Né? E aí eu faço as contas. Aqui eu vou encontrar agora 4.000 no lugar de 2.000. Quando eu multiplicar aí 40 vezes 100, eu vou encontrar aí 4.000. E depois eu fazendo as contas aí, ao invés de 2.000, eu vou ter 4.000. 4.000 dividido por 200, cancelando os zeros, eu vou ter 40 dividido por 2, 20. Então, em porcentagem, eu vou ter aí 20 graus. Lembram que lá em graus, 20%, melhor dizendo, né? Aí lembram que lá em graus, nós encontramos que o setor dos 10% tinha 36 graus, certo, galera? Se 40 livros é o dobro da segunda-feira, que foram 20, e a porcentagem já vimos aí que também é o dobro, na segunda era 10%, agora temos 20%, então em graus vai acontecer a mesma coisa, porque o bacana de grandezas proporcionais é que há uma proporção, né? Há uma constante. Nesse caso, da segunda para a terça, a constante é multiplicar por 2. Então, o grau que lá era de 36 graus, aqui vai ser dobrado. Vai ser o quê? O dobro de 36 graus. Então, o setor correspondente à terça-feira terá quantos graus? Isso, né? Terá 72 graus. Se vocês quiserem fazer as contas, basta substituir aí, né? Ao invés de ter 100%, eu tiro esse 100% e coloco aí quanto? Coloco 360 graus. Beleza, galera? Que corresponde a 100%, só que em graus. E aí eu faço essas contas aí, quando eu multiplico o 40 por 360, eu vou obter aí 14.400, certo, pessoal? Então, eu vou apagar um pouco aqui, né? E eu vou ter agora 14.400. E aí, agora eu faço essa divisão, né? De 14.400. Eu vou até aproveitar aqui, né? 14.400
14.400, vou pagar aqui, eu vou ter 14.400. E é claro que o restante da conta eu vou manter, certo, galera? O restante lá dos 200 e o estilo da conta, ele será mantido. Eu não mexo com o estilo da conta. O estilo da conta será sempre o mesmo. O que vão mudar vão ser apenas os resultados aí das nossas contas. Então, eu vou ter aí 14.400 dividido por 200. Os zeros sempre cancelados. E eu vou ter aí 144 dividido por quanto? Dividido por 2. Ou seja, de fato vai chegar na quantidade de ângulos que eu falei, né? Que vai ser o dobro da segunda-feira. Ou seja, vai ser aí 72 graus. E aí o que é que acontece? Como é que eu vou traçar esses 72 graus no gráfico de setores? Esses 72 graus, eu não conto ele a partir do primeiro raio. Lembram que eu fiz o primeiro segmentozinho, ligando o centro até a circunferência, e disse, eu vou partir desse raio aqui para ir construindo meu gráfico. Beleza. Só que eu já tenho um setor lá preenchido de 10%, que é o da segunda-feira. Então, esses 72 graus, lembrando que corresponde a 20%, ele vai ser preenchido agora a partir do segundo raio, ou seja, a partir desse raio aqui, certo, galera? Eu vou construir, estou riscando ele aqui, né? Mas só para vocês terem essa noção, né? Eu vou construir a partir daí o meu segundo setor. E a partir daí é que eu vou ter, né, a medição, usando lá o transferidor, para poder atingir 72 graus, que corresponde ao setor da terça-feira. Lembrando que como é 72 graus, então 72 é algo próximo a 80, que é próximo a 90. E por outro lado, 72 graus, isso aqui eu estou fazendo por estimativa, né? Imagina que você está numa situação que você não tem transferidor e agora como é que eu faço? Lembre sempre, 90 graus é o L, certinho. Então, assim, quando eu tenho, por exemplo, 30 graus, como foi o outro caso lá, 36 graus, então 36 graus é quase 30, de certo modo. E 30 é um terço de 90. É eu pegar o L e dividir a abertura do L em três partes iguais. Então, dá mais ou menos os 36 graus, que é esse setor aí dos 10%. Então, 72 ele é mais próximo até que 90. Né? Ele tem, digamos que, dois setores aí de 36. Ou seja, é mais ou menos o dobro desse tamanho. Então, partindo dali onde eu enfatizei, né, eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Tá certo? Então, veja que aí ainda não é o L. É menor do que o L. Então, a abertura é menor do que 90 graus. E é mais ou menos o dobro disso aí que nós já temos inicialmente da segunda. Lembrando que a terça-feira, em porcentagem, ela é 20%, certo, galerinha? Então, as contas dos outros dias, né, principalmente aí da quarta, a quarta nós vamos também ganhar de bônus, porque veja que a quarta é 80. 80 é justamente o dobro de quem? De 40, o dobro da terça. Então, tanto a porcentagem como a quantidade de graus também vai dobrar em relação à terça. Então, em porcentagem, eu vou ter 40%, né? Quase metade. Então, assim, se é quase metade, né? Quase metade, né? Quase 50%, né? Então, eu tenho que ter um certo olhar aí crítico na hora de construir meu gráfico. Então, vamos lá, né? Em porcentagem, de certeza, eu sei que é o dobro, porque as grandezas elas são aí diretamente proporcionais. Então, se uma cresce em dobro, a outra cresce também. Então, se na quarta eu tenho 80 livros, o dobro em relação à terça, a porcentagem também vai ser dobrada, ou seja, a porcentagem é de 40%, é quase 50%, é quase metade. Então, eu vou ter, né, vamos supor, né, em porcentagem, aí 40%, beleza. Em graus, eu sei que em graus a terça foi 72 graus, tá aí até 72 graus, a terça-feira. Eu vou ter o dobro agora. Então, o dobro dessa região aí dos 20%. Ou em graus, eu vou ter o quê? 144 graus. Então, 144 graus, veja que ele é bem maior do que 90. Né? Então, ele é bem maior que 90, só que, por outro lado, ele não digamos que, o semicírculo, ou seja, 180 graus, que é o ângulo raso. 144 é algo próximo a 150, que ainda falta um pouquinho para atingir 180. Lembrando que 180 é o ângulo raso, é metade. Então, se eu faço isso aqui, se eu continuasse assim, vamos supor que eu fizesse isso, eu estaria dizendo que
na quarta eu tenho exatamente metade da quantidade de livros vendidos durante os 4 dias. E não é verdade, porque assim, tem 80, só que ao total foram vendidos 200 livros. Né? Ou seja, metade seria 100. Então veja que falta um restinho aí. Mas é algo bem próximo. Então na hora de construir meu gráfico, né, eu posso não ter o ângulo raso. Beleza? Opa. Então Ctrl Z aqui, pronto. Eu posso não ter o ângulo raso, certo, galera? Mas o que acontece? Eu tenho algo bem próximo. Então na hora de construir meu gráfico, eu vou fazer algo mais ou menos aqui assim. Faltando um pouquinho, né? Pronto, faltando um pouquinho, veja que justamente essa diferença aí entre o que eu acabei de fazer, que seria o ângulo raso, que seria metade, né? E aí dá justamente os 30 graus de diferença, né? Que falta para os 180. Então, esse setorzão aí que a gente fez agora corresponde a justamente quanto? É 40%, quase metade, na verdade, das vendas, né? 40%. E automaticamente a quinta a gente leva de graça, ou seja, o que sobrou tanto em porcentagem como em graus, é correspondente à quinta-feira. Né? Se for em porcentagem, lembre, eu já tenho aí 40, 20 e 10. Se somar dá 70. Então, em porcentagem, o restante aí é o quê? 30%. Né? Muito bem. Ouvindo daqui, vocês participando, escrevendo aí no livro de vocês, respondendo. 30%. Se for em graus, basta eu somar as quantidades de graus que eu tinha aí anteriormente, ou seja, 144 graus, mais 72 graus, mais 36 graus, vou obter aí 252 graus, e disso aí, né, eu subtraio, né, no caso pego a volta completa, 360 graus, menos essa quantidade aí, 252 graus, que é a soma das 3 regiões, dos 3 setores circulares até então. Sobra 108. Então, essa região aí dos 30% vai ter aproximadamente 108 graus. De fato, né, algo maior do que o L, ou seja, maior do que 90 graus, mas também não é metade. Então, dá aí mais ou menos o que a gente queria. Está aí o gráfico de setores, para vocês entenderem. Eu demorei um pouco nessa questão, porque realmente é uma questão que requer atenção na hora de eu fazer a distribuição dos setores. Tenho que lembrar dessa coisa de grandezas diretamente proporcionais, dessas transformações de porcentagem, de graus e tal, certo, galerinha? Mas quaisquer dúvidas, estamos juntos aí para podermos sanar essas dúvidas que podem surgir, normal, né? Porque realmente são muitas continhas aí que devem ser feitas. Eu aproveitei aqui o gancho porque como as grandezas elas já têm meio que essa relação de uma é dobro da outra, então nós já ganhamos com isso. Isso é o bom de matemática, que quando você tem essas grandezas direta ou inversamente proporcionais, você já é poupado de fazer conta a conta. Certo, galera? Mas quem quiser fazer, pode fazer a conta aí tranquilamente. A conta com valores em graus, a conta com valores em porcentagens, fazer as regrinhas lá de multiplicação em x, ou regrinha da borboleta, como vocês costumam dizer, e encontrando os valores certinhos. Certo, galera? E uma outra observação também que vocês têm a liberdade de pintar esses setores. O setor dos 10% pinta de amarelo, o setor dos 20% pinta de verde, o setor dos 40% de vermelho, os dos 30% de azul, para fazer essa relação lá com o gráfico de barras ou colunas. Certo, galerinha? Para já ficar tudo legendadozinho, bonitinho no gráfico de setores também, assim como está no gráfico de colunas. Então, beleza. Com isso, esgotamos aí essa página 16, essa questão 16, certo, galera? Aí, avançando mais um pouco, vamos lá para a página de número 26 agora, certo, galerinha? Que é falando lá sobre as posições relativas. Essa questão é bem tranquila, porque, por exemplo, nesse caso aqui dessas circunferências, temos que dizer o quê? Se elas são tangentes internas, tangentes externas, secantes, externas, internas, concêntricas. Beleza, galera? Aí o que é que acontece? Vamos lá, né? Nessa primeira situação aí, do item A, temos que elas se tocam aí, né? Se cruzam em 2 pontos. Então, como isso acontece, temos aí o fato de que essas duas circunferências elas vão ser o quê? Vão ser secantes, né? Secantes porque se vocês olharem lá na página anterior, na página de número 25, nas páginas anteriores, na verdade, página 25, 24, 23, vocês vão ver aí posição relativa de duas circunferências.
posição relativa de um ponto e circunferência, posição relativa, né, de uma reta e uma circunferência. Então, vocês vão ver essas posições relativas aí nas páginas anteriores. E aí vocês vão ver que nessa situação aí, dessa questão, né, 28, e nesse caso do item A, elas vão ser secantes, porque elas possuem dois pontos que se cruzam, né, dois pontos aí que pertencem às duas circunferências. Já no item B, percebam que elas comungam de uma única coisa, que é o ponto de origem, um ponto central. Elas não têm pontos em comum no sentido das próprias circunferências, mas o ponto central é o mesmo para as duas. Então, nessa situação, nós dizemos aí que elas são o quê? Concêntricas, certo, galerinha? Concêntricas é quando possuem o mesmo centro. É o caso dessas duas circunferências aí. Possui o mesmo centro. O ponto central é tanto para pequena como para grande. No item C, veja que elas possuem só um ponto em comum, né? Esse pontinho aí. Então, nesse item C, nós temos que quando elas possuem um ponto em comum, um só, na borda, dizemos que elas são tangentes, certo, galerinha? Nesse caso aí temos que elas são tangentes. E além do fato de serem tangentes, elas são tangentes, só que vejam que uma é do lado de fora da outra. Então, elas são tangentes externas, certo, pessoal? Tangentes externas porque só tem um ponto em comum, ou seja, são tangentes, e uma está fora da outra. Então, é externa. Por isso, tangentes externas. Já no item D, nós também temos essa coisa da tangência, certo, pessoal? Elas também são aí tangentes, só que a tangência, né, entre elas já é um tipo de tangência o quê? Interna. Por que tangência interna, tangentes internas? Porque elas também só possuem um ponto em comum na borda, só que uma está do lado de dentro da outra. Certo, pessoal? Por isso que tangentes internas, porque uma está do lado de dentro da outra. Ou uma está do lado de fora, vamos dizer assim, só que de fora, mas ao mesmo tempo englobando a menor. O outro caso lá não, uma está totalmente fora da outra. Aqui uma está fora, mas no sentido que engloba uma. Uma está dentro da outra, vamos dizer assim, para poder também não bugar a nossa mente. Né? No caso do item E, está claro, né? Não tem muito o que questionar. O item E aí temos que elas são totalmente externas. E no caso aí do item F, temos aí que elas são totalmente internas. Elas não têm ponto em comum. No caso do item E, uma está fora da outra. E no caso do item F, uma está totalmente dentro da outra, sem ter nada em comum. Certo, pessoal? Então, externos. Pronto. Beleza. Então, tá aí. Vamos agora para a questão de número 29. Certo, galera? Na questão de número 29, temos aí, para que vocês observem essas figuras aí ao lado, né? Temos aí três circunferências, o centro O1, O2 e O3, e esses centros eles formam aí um triângulo, né? Os vértices de um triângulo, está aí na cor azul, as circunferências nas cores preta, né? Cor preta. Percebam também que na própria situação é apresentada a quantidade de medida de raio para cada circunferência dessa. Dizem que, sabendo que os raios medem 4, 3 e 2 centímetros, e aí o que é que acontece? Isso aí é natural, né? A gente ganha isso aí de graça, vamos dizer assim. Se eu tenho três circunferências, uma maior do que a outra, ou uma menor do que a outra, e eu tenho aí 4, 3 e 2 centímetros para as medidas de raios, é claro que nós vamos ter o que aí? Que a maior vai ter 4, medida de raio. Né? Opa! Então, vou ter o que? Que a maior aí, ela vai ter 4, né, de medida de raio. Essa daqui é 4, aqui 4, certo, pessoal? As do meio, vamos dizer assim, né? Que tem centro O3. Lembrando que essa aqui tem centro O4, O1, melhor dizendo. Né? Essa aqui tem centro aí O1, é a maior. Então, essa aqui terá 4 centímetros de raio. Né? A do meio aí, que tem o O3 como centro, o O3, ele vai ter o tamanho médio aí, ou seja, o 3 é 3 de tamanho de raio. 3 de tamanho de raio, então só sobrou o 2 para outra de
centro O2, né? 2 e 2. Beleza, já distribuí tudo certinho aí. Já sei aí. Aí diz o seguinte, calcula as medidas dos lados do triângulo O1, O2, O3. Então, veja só. Aí nós temos um triângulo. Aí. Então, veja aqui. De O2 até O1, eu tenho 6 centímetros, né? Que é justamente o que? A soma de 2 mais 4. Porque nós também vimos aqui que quando as circunferências, inclusive o enunciado está dizendo isso, as circunferências tangentes externas, duas a duas. Se elas são tangentes externas, significa dizer que a soma dos raios é exatamente igual à distância entre os centros delas. Então, quando eu quero calcular a distância do centro da menorzinha, O2, até o centro da maiorzona, que é O1, basta eu somar os dois raios, 6. E a mesma coisa vai acontecer para as outras. Aqui eu vou ter, né, que de O3 até O1 eu vou ter 7 centímetros, né? E por fim aí de O2 até O3 eu vou ter o quê? 5 centímetros, certo, galera? Então tem um triângulo aí com 6, 5 e 7 centímetros. Então, aí vejamos o que é que o enunciado diz. Calcula as medidas dos lados do triângulo O1, O2, O3. Pronto, os lados nós já calculamos aí. Depois classifique esse triângulo quanto às medidas dos seus lados. Então, voltando lá para o livro 2, quando estudamos polígonos, em particular triângulos, vimos que os triângulos eles podem ser classificados quanto à medida dos seus lados. E nós podemos classificar como equilátero, quando tem as três medidas iguais, como isósceles, quando tem duas medidas iguais e uma diferente, e temos essa situação, quando as três medidas são totalmente diferentes. Então, nessa situação, nós classificamos aí que é esse triângulo, ele é o quê? Ele é escaleno, certo, galera? É um triângulo escaleno, né? Por quê? Porque os três lados têm medidas diferentes, 6, 5 e 7, certo, galera? Avançando aí para a questão de número 30, temos que duas circunferências de centros O e P são secantes e seus raios medem 4 centímetros e 9 centímetros. Então, assim, o interessante dessas questões, o bom é quando a gente desenha, para poder clarear um pouco mais a coisa. Então, vamos fazer aí os desenhos dessas duas circunferências. Vou fazer uma maior aqui, certo, galera? Eu vou fazer uma menor aí. Pronto, tá aí. Então, vou pegar essa menor aí. Opa. Deixa eu melhorar aqui para poder fazer de acordo com o que diz a questão, né? Vou apagar aí, pronto, vou apagar para a gente começar aqui do zero. Então vamos lá, fazer a maior, certo, galera? Fiz a maior aí, pronto, beleza. Vou fazer agora a outra. Pronto, ok. Então agora atende o que foi dito aí no enunciado. Elas são secantes. Se elas são secantes, elas possuem dois pontos em comum. E é o que nós temos aqui. Temos o ponto aqui em cima, onde eu estou colocando o dedinho, e temos outro ponto aqui embaixo, onde eu estou colocando também o dedinho aqui. Beleza, são secantes. O centro, vou colocar aqui aleatoriamente, né? Porque ele não diz necessariamente. Ele diz centros O e P. Né? Então, vou seguir aí. Né? Vamos supor que o centro O seja o da maior, seja o da menor. Então, vou colocar mais ou menos aqui, O. Né? E o centro da outra, vou colocar mais ou menos aqui. Beleza. Então, diz que os raios medem 4 e 9. Então, veja só. O raio da menorzinha, aqui, apesar que esse centro ele vai um pouco mais para cá, né? Mas vamos deixar aí mesmo, né? Então, eu vou ter que esse raio aí mede 4 centímetros. É o da menor. Vamos supor que seja o do centro P. Certo, galera? O centro P, a circunferência do centro P, ela tem 4 centímetros de raio. Beleza. Já a outra, do centro O, essa maior zona aí, ela tem que o raio dela mede aí o que? Mede 9 centímetros, pelo que está dizendo aí no enunciado. Beleza, então já encontrei aí. Aí o que é que diz? Determine os possíveis valores da distância entre O e P. Então, eu tenho que lembrar que existe uma relação, certo, galera?
quando eu tenho duas circunferências e elas são secantes. Se eu voltar aqui um pouquinho na página anterior, eu vou ter o seguinte. Quando, que é o segundo caso aí, de posição relativa entre circunferências, quando elas têm dois pontos em comum, percebam que essa distância entre os dois centros, ela vai estar localizada entre dois resultados, entre a subtração dos raios e a soma dos raios. Olha aí a relação, tá vendo? A relação está aqui. Subtrai os raios, raio da maior menos raio da menor, a distância vai ser maior do que esse resultado aí, do que esse resto. Só que, por outro lado, a distância entre os dois centros também vai ser o quê? Menor que a soma dos raios. Então, quando eu volto para lá, eu tenho o quê? Eu tenho que a soma dos raios, né? 9 mais 4, se eu somar, dá o quê? Isso, né? Dá 13. Por outro lado, se eu subtrair os raios, 9 menos 5, dá quanto? 9 menos 4, melhor dizendo, eu já dei a resposta, na verdade, né? 9 menos 4, 5, né, pessoal? Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho que esses valores possíveis para a distância entre os dois centros, entre o centro O e o centro P, vai estar justamente aí. Vai estar entre 5 e 13, certo, pessoal? Então, a distância D, que eu estou deixando aí, é D. Essa distância D, ela está entre 5 e 3. Então, eu posso ter, por exemplo, 6, eu posso ter 7, posso ter 8. Né? São possíveis valores, né? 6, 7 e 8, por exemplo. Na verdade, eu tenho infinitos valores, né? Porque, por exemplo, se eu coloco vírgula, eu posso ter 6,1 centímetros, 5,5, por exemplo, né? 5,5, porque 5,5 é maior do que 5. Então, eu posso ter 5,5 centímetros. Então, eu tenho infinitas possibilidades. Eu coloquei 3, né? 6 centímetros, 7 centímetros e 8 centímetros. Mas vocês também podem ter números decimais como valores para essa distância entre os dois centros, entre centro O e centro E. Certo, galerinha? Beleza. Avançando aí para a questão de número 31, percebam que na questão número 31 ele traz duas circunferências tangenciam-se externamente. Então, já sei agora que eu vou ter duas circunferências e elas só vão ter aí um ponto em comum. Certo, galera? Pronto, está aí. Duas circunferências tangenciam externamente. Então, elas só têm um ponto em comum. Que vai ser esse ponto que eu vou colocar aqui. Pronto. Aí o ponto. Beleza. Coloquei os centros para eu ter uma noção aí. O centro na primeira. Tá aqui, centro na segunda, aqui, beleza. Aí diz que e a distância entre os centros é de 10 centímetros. Opa! Então, tenho aqui essa distância que sai daqui, vem para cá, depois sai daqui, vem para cá. Esse total aí é 10 centímetros. Só que o que acontece? A priori, ele não está dizendo aí se um é maior do que o outro, até essa primeira parte aí, até essa primeira oração do enunciado. Não diz que um é maior, que o outro é menor, a gente fez aqui aleatoriamente. Só que a segunda oração, que completa aí o enunciado, ele já traz alguma pista aí. A medida do raio da circunferência menor é 2/3 da medida do raio da circunferência maior. Opa! Então, agora eu tenho uma relação. Uma relação aí, né, fracionária. Então, vamos supor que eu tenho um raio da maior, que é R. Vou colocar aqui R. R é o raio da maior. Né? E ele diz o quê? Que a menor, o raio da circunferência menor, 2/3 disso aí. Então, eu tenho que o raio dessa outra aqui ó, é 2/3 do outro lado, né? Do outro raio, 2/3 de R, certo, pessoal? E aí, o que acontece? Se eu somar R mais 2/3 de R, a ideia é que eu chegue justamente em quem? Em 10 centímetros. Beleza, galera? Porque nós já vimos aí que a distância entre os dois centros, quando as circunferências elas são tangentes externas, é só somar os dois raios. Então, se eu somar os dois raios, eu vou chegar aí nessa distância que é 10. Tem uma equação aí, certo, galera? R mais 2, se eu consertar esse 3 aí, 2/3 de R igual a 10. Que eu vou resolver de um jeito aqui convencional, certo, pessoal? Que é utilizando lá o MMC. Lembrando que o 10 ele tem um denominador,
o R tem 1 no denominador. Lembrando que vocês podem resolver isso aqui também pelo método da borboleta, né? Mas eu vou resolver pelo MMC mesmo. Então, MMC de 3 e 1 é 3, né? Eu multiplico e divido, né? Então 3 dividido por 1, 3 vezes R, 3R. Vou ter aí mais 3 dividido por 3, 1 vezes 2R, 2R. Então vou ficar aí com 2R. E 3 dividido por 1, 3 vezes 10, 30. E aí lembrando que as duas têm 3 nos denominadores, eu posso cancelar aí esses denominadores e trabalhar apenas com os numeradores. 2R mais 3R, vou obter aí 5R. E isso vai ser igual a quanto? 5R igual a 30. Então, para encontrar o valor de R, basta dividir, né? Dividir ambos os membros por 5. E aí, se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar aí que o valor do raio o raio da maior vai ser quanto? 30 dividido por 5. Isso, né? 6 centímetros. Beleza. 6 centímetros. E aí, o que acontece? Se o raio da maior é 6 centímetros, o raio da menor, a soma desses raios ser 10, vai ser, obviamente, 4, né? O raio da menor, eu vou colocar aqui, RM, significa raio da menor. O R sozinho eu vou deixar como sendo o raio da maior, né? E o RM é raio da menor. Então, vai ser 4. E aí, se eu somar, dá justamente o quê? Dá justamente 10. E, de fato, né, 2 terços de 6, eu multiplico aí, 2 vezes 6, 12, dividido por 3 dá 4. Né? Então, satisfaz aí a relação. Certo, galera? Então, esgotamos aí as questões da página 26. Avançando mais um pouquinho, lá para a página de número 28, certo, galera? A penúltima página que eu solicitei para vocês, que vocês respondessem essas questões para fixarmos melhor os estudos sobre circunferências e círculos, temos aí a questão de ângulos em circunferências, ou ângulos em círculos. Nesse caso, em circunferências, né? E, em particular, nesse caso, o ângulo central. Então, na questão 32, ele pede para que vocês observem a figura e pergunta qual é a medida do arco AMB. Veja só. Eu sei que eu tenho 2 arcos aí. Vou pegar aí o sentido horário para que possamos nos localizar. Então, eu tenho aí o arco que vai de B para A, certo, galera? Eu estou pegando o sentido horário. Quando eu falo horário, é o sentido do relógio, conforme estamos acostumados, certo, pessoal? Então, eu tenho aí B a A, sentido horário, esse arco aí. Percebam que há um ângulo central conectado a esse arco. E esse ângulo central é um velho conhecido nosso, né? É um arco aí ligado com esse ângulo central, que esse ângulo central ele tem quantos graus? E isso, né? Ele tem o quê? 90 graus. Então, velho conhecido nosso, 90 graus. E aí nós vimos o quê? Que há uma propriedade aqui que diz que quando tem um ângulo central, a medida do arco associado a esse ângulo central é a mesma medida do ângulo central, certo, galera? Então, se o ângulo central é 90 e eu tenho esse arco de B para A associado a ele, significa que o arco de B para A também é 90 graus. Fato, isso aí. Só que a questão pede a medida do restante, de A, passando pelo ponto M e chegando até B, certo? Aí no sentido horário também. Ela quer, a situação é essa, a questão quer a medida desse outro arco. Então fica fácil. Se eu sei que a volta completa é 360 graus, basta eu subtrair, né? Eu pego a volta completa, 360 graus, e subtraio quem? Subtraio o 90. Eu vou encontrar como resposta quanto? E isso, né? 270 graus. Então, essa é fácil, certo, galera? Na questão de número 33, o bacana é que eu tenho relógios aí e há ângulos centrais. É notório isso aí em cada relógio desse, certo, galera? Ângulos centrais. E aí pede para que a gente determine a medida do ângulo que é indicado pelo determinado horário, de acordo com os ponteiros, baseado nesses nossos conhecimentos aí de ângulos centrais, os arcos, essa relação que há, a coisa da volta ser 360. Beleza, galera. Então, por exemplo, nesses relógios aí, percebam que todos eles estão divididos em 12 pedaços, vamos dizer assim. 12 fatias. Né? Vai de 1 até 12. Ok. Nós sabemos que a volta completa é 360 graus.
certo, galera? Então, a primeira conta que servirá para todos os itens aí é fazer o quê? Pegar 360, porque 360 graus corresponde aí à volta completa em qualquer objeto circular. E eu divido 360 por quanto? Por 12. Porque todos os reloginhos aí são divididos em 12 partes iguais. Certo, galera? Então, quando eu faço essa conta de divisão aí, de 360 por 12, eu vou encontrar que cada partezinha dessa aí tem 30 graus de medida. Certo, galera? Se eu multiplicar 30 vezes 12, eu vou obter justamente 360. Então, eu já sei que cada hora, vamos dizer assim, né, tem 30 graus. Os ponteiros formam 30 graus. Então, por exemplo, no item A, vejam que eu tenho 5 horas. Vai de 1, 2, 3, 4 até 5. Tenho 5 horas. Se cada fatia das 12 é 30 graus, então para eu encontrar esse tamanho aí, essa abertura, esse ângulo central, calcula a medida do ângulo central, determinado pelos ponteiros, então basta eu multiplicar 5 vezes 30. Então, se eu multiplicar aí 5 vezes 30, eu vou obter quanto? Isso mesmo, né? Vou obter aí 150. Então, 150 graus aí é o ângulo central nessa situação. E essa mesma conta vai ser feita para os outros aqui. Esse item B está na cara, né? Que se tem 3 fatias, cada uma tem 30, é 90. E esse daí ele está entregue a gente até pelo fato da posição dos ponteiros, né? Sempre que estiver no formato de L, ali é 90 graus, certo, galera? A mesma coisa vai funcionar para as 9 horas, certo, pessoal? Porque não é porque mudou a posição que vai mudar o espaçamento aí. O espaçamento é o mesmo espaçamento em L. Então, continua com 90 graus, só mudou a posição, né? Foi rotacionado isso aí. E, por fim, o item D, veja que o item D só tem uma posição, né? De 11 para 12. Um espaço dos 12. Então, nesse caso particular, eu vou ter 30 graus, certo, galera? Então, está aí as medidas desses ângulos centrais. A questão número 34 é uma questão aí cuja resposta é pessoal, certo? Porque vocês vão fazer aí utilizando régua e compasso. Então, isso é atividade de construção. Ele diz aqui, construa. Né? Então, atividade de construção, que inclusive eu vou deixar aí como desafio para vocês. Um triângulo equilátero. E aí eu só vou dar aqui pistas para que vocês possam construir a solução dessa questão aí. Um desenho. Certo, galera? Um desenho geométrico. Mas eu vou dar as pistas aqui para poder ajudar vocês. Então, vocês vão pegar a régua de vocês, vão pegar o compasso de vocês, que vocês já sabem aqui o que é o compasso, né? Que é como se fosse um instrumento, como se fosse não, né? É um instrumento que utilizamos para medir, construir circunferências. Então, vocês vão pegar esses dois e vão construir um triângulo equilátero. Ó, triângulo equilátero, que é um triângulo que possui os 3 lados tendo a mesma medida. Anote isso aí. Triângulo equilátero é um triângulo que possui os 3 lados tendo a mesma medida. Só que o que ele diz é inscrito em uma circunferência. Se ele está inscrito em uma circunferência, inscrito, nós vimos que está inscrito está o quê? Do lado de dentro da circunferência ou do lado de fora? Isso mesmo, né? Se é inscrito. Inscrito é dentro, né? Então, do lado de dentro. Então, vamos construir um triângulo equilátero inscrito, ou seja, do lado de dentro de uma circunferência, onde essa circunferência tem um raio de quanto? 4 centímetros. Certo, galera? Então, a ideia, eu vou só esboçar aqui. Mas aqui não vai estar com as medidas que a questão está pedindo. Aqui é só para vocês entenderem como vai ficar mais ou menos o desenho. Vamos construir lá, né, a circunferência de vocês. Vejam que aí não está em uma circunferência hipótese alguma, né? Mas é uma tentativa aqui, porque o mouse aqui ele não consegue desenhar com perfeição, né? A não ser que eu use de fato o recurso de desenhar circunferência. Mas está aí, né? Vale a intenção. E vocês vão construir um triângulo equilátero. Um triângulo que possui os 3 lados tendo a mesma medida. Esse triângulo aqui também não tem os 3 lados tendo a mesma medida, né? Mas, enfim, né? É mais ou menos assim como vai ficar, né? A situação de vocês aí. Lembrando que o raio dessa circunferência, a distância do centro até a circunferência, deve ser o quê? 4 centímetros. Certo, galera? Então, a construção de vocês vão construir aí tendo 4 centímetros de raio essa circunferência. E a questão até diz uma sugestão, né? Só que a sugestão que ela apresenta, eu particularmente acho que é um pouco mais complexa. Né? Ela pega uma coisa que não é difícil de se fazer e traz para uma complexidade. Que ela diz, faça um hexágono. Então, ela pede para você fazer um polígono de 6 lados, tendo a mesma medida.
e, a partir daí, escolher os vértices adequadamente. Então, ela complica mais uma questão que é fácil, porque ela precisa desenhar a sua circunferência, beleza, o raio 4 centímetros, beleza. Lembrando, pessoal, aqui é um esboço, né? Vocês vão fazer com as medidas originais, usando a régua, tudo certinho, né? Então, tá aí. Aí ela precisa desenhar um hexágono. Então, ela pega um negócio que é simples, né? Aí, hexágono, tá aqui, eu estou construindo um hexágono, né? Só para vocês terem uma noção, né? Então, não é bem um hexágono como eu queria, não, mas dá para o gasto. E aí, o que é que acontece? E aí, a partir daí, construir um triângulo equilátero, né? E aí, vocês têm algumas maneiras de construir esse triângulo equilátero, né? Porque vocês podem fazer algumas ligações aí e, a partir dessas ligações, vocês construírem um triângulo equilátero. Só que, particularmente, eu prefiro já fazer dessa primeira forma aqui, que é mais tranquila. Certo, pessoal? Mas, enfim, ela dá a sugestão aí. E a pegadinha da sugestão é essa. Escolher os vértices aleatoriamente. Você tem que escolher dos 6 vértices. Vocês vão ter que escolher vértices tais que, quando você conecta aí, fique um triângulo lá interno. Né? Um triângulo do lado de dentro dessa circunferência e inscrito. Onde os 3 vértices desse triângulo estejam aí dentro dessa circunferência. Enfim, essa é a ideia dessa questão 34. Beleza, galera? E, por fim, para finalizarmos aqui as discussões, né, as soluções dessas questões aí, temos aí questões da página de número 33, certo, galera? Que foi a última página que eu solicitei aí, que tem essas duas questões, questão 40 e 41, que diz o seguinte, no caso da questão 40, para vocês medirem os ângulos e conferir a relação entre ângulo inscrito e ângulo central. Inclusive a relação está até já aqui. X igual a 2y. Como assim, professor? Vocês voltarem lá na página 32, vocês vão entender quem é x e quem é y. O x é o ângulo central, o y é o ângulo inscrito. Lembrando que é o ângulo inscrito, ele está associado ao mesmo arco que o ângulo central está, só que ele fica atrás, vamos dizer assim, do ângulo central. Certo, pessoal? E vejam que o tamanho, ele demonstra isso aí através de alguns passos e conhecimentos anteriores que nós tivemos aí, de congruência de triângulos, lá no livro 2 e tal. E com isso ele chega nessa relação de que a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Ou, em outras palavras, a medida do ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central. Certo, galera? Essa é a relação principal. Então, por exemplo, nesse item A, percebam que nós temos aí o arco, esse arcozinho aqui que eu estou fazendo, está vendo? O arco está aqui. Tem um ângulo central associado a ele, que está em interrogação aí, a gente não sabe quem é. E a esse mesmo arco tem um ângulo lá atrás do ângulo central, né? Tem um ângulo inscrito associado a esse mesmo arco, que tem 20 graus. Então, se nós vimos aqui que o ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito, quando ambos estão associados ao mesmo arco, esse ângulo central aí ele só vai poder ter quantos graus? E isso, né, eu vi daqui, né, 40 graus. Por quê? Porque ele vai ser o dobro do ângulo inscrito associado a ele por meio daquele arcozinho que eu rabisquei lá. No item B, aparentemente, o cara olha, como é que eu vou resolver isso, professor? Mas está fácil, porque o ângulo central aí, ele é indicado pelo desenhozinho clássico, né? Ou seja, o ângulo central aí é 90 graus. Então, se o ângulo inscrito associado a esse ângulo central por meio deste arco aqui, tá vendo? Esse arco ele tem a mesma medida do ângulo central. Então, eu sei que vai ser 90 também, 90 graus. Beleza. Já o ângulo inscrito que está lá atrás do ângulo central, que está com a interrogação, também está associado a esse mesmo arco. Mas pelas nossas demonstrações aqui na página 32 e no início da página 33, ele vai ser metade. Se é metade, ele só pode ser quem é? Isso mesmo, né? 45. Então, veja. Aí, item A, né? Ângulo central 40, ângulo inscrito 20. Item B, o ângulo central, então lembre, né? Não tem aí, né? Apareceu só o desenho, mas o ângulo central aí é 90, certo? Ângulo central 90. O inscrito, né? O ângulo inscrito é que é 45.
E por fim, nesse item C, aparentemente o cara olha, e agora, professor? Agora que eu não sei de nada. Mas esse aí é que está também entregue para a gente. Porque o que é que acontece? O ângulo central aí, ele é toda essa região aqui. É todo a semicircunferência, né? Ou seja, a metade da circunferência. Se a circunferência completa ela tem 360 graus, então metade da circunferência tem quantos graus? Isso mesmo, né? Tem aí 180. Então, o ângulo central nessa situação, ele tem 180 graus, certo, galera? E se o ângulo inscrito associado é metade, então o ângulo inscrito vai ser agora quanto? Hein? Isso mesmo, né? 90 graus, certo, galera? Então, aí as resoluções dessas questões aí, desses itens da questão 40. E, por fim, indo aí para a questão 41, né? A última questão aí para a gente finalizar os estudos relacionados ao livro 4. É claro, sempre aberto aqui a dúvidas, sugestões e comentários de vocês, certo, galera? Mas com essa questão aí a gente encerra. Ele diz aí, considerando que foi demonstrado, prove mais esta propriedade importante, cuja descoberta foi atribuída a Tales de Mileto, né, um grande matemático lá por volta do ano 580 a.C. Então, qual é a propriedade aí? Se AB é um diâmetro e C é um ponto central de qualquer circunferência, distinto de A e de B, então o triângulo ABC é retângulo em C, isto é, C é um ângulo reto. Então, veja só, pessoal. Na verdade, essa questão aqui, ela pode ser provada utilizando o que nós acabamos de fazer aqui no item C da questão 40. Porque, veja, se AB, o segmento AB é um diâmetro, beleza, tá aí, AB é diâmetro. C é um ponto qualquer, lá, diferente de A e de B. E aí, o que acontece? Vejam que, na verdade, se eu tenho um diâmetro em uma circunferência, todo diâmetro ele vai ser justamente um segmento reto que liga um ponto da circunferência, passando pelo centro e indo até outro ponto na circunferência, de forma retilínea. Se é de forma retilínea, então automaticamente o diâmetro ele vai dividir a circunferência em dois arcos com medidas iguais, ou seja, vai dividir a circunferência em duas semicircunferências. E aí nós temos que lembrar que o quê? A circunferência, ela por definição é 360 graus. Beleza. Automaticamente a semicircunferência vai ser o quê? Vai ser metade de 360, 180, que veja o que a gente fez lá. Ó. E aí o que acontece? O ângulo C lá, né, como consequência, que é um ângulo inscrito, e o ângulo inscrito tem essa propriedade de ser metade, então ele vai ser metade dos 180, ou seja, a quarta parte dos 360. Ou seja, o C vai ser reto. Então nós já provamos isso lá no próprio item C. É claro que não é em vão a questão vir com essas linhazinhas aqui. Na verdade, vocês vão ter que usar a língua portuguesa e escrever essas coisas que eu estou falando aqui. Então, isso aqui eu vou deixar a cargo também pessoal, né? Pessoalmente, cada um vai escrever, é claro, dentro de um raciocínio lógico, mas eu vou deixar que vocês mesmos escrevam os raciocínios de vocês. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo e tal, que eu oriento. Mas a ideia do item C da questão 40 é o que podemos usar para aqui. É claro que dissertando em matemática, né? Escrevendo aí algumas coisas em matemática, mas utilizando aí raciocínio lógico, texto argumentativo, você vai argumentar, né? Que demonstrar isso, é você argumentar. Certo, galerinha do bem? Então, com isso, né, nós encerramos aí a nossa caminhada explorando os objetos de conhecimento aí do livro didático 4, certo, pessoal? Quem tiver mais alguma dúvida aí, pode entrar em contato conosco, certo, pessoal? Pode entrar em contato conosco por meio da plataforma, por meio aí do meu e-mail, como vocês já sabem. E quaisquer dúvidas, vamos interagindo. É como se vocês, essa parte de circunferência, só o finalzinho que é um pouquinho mais denso, mas no geral não é tão difícil.
A próxima postagem aí vocês vão ver que é uma continuação das nossas tarefas de robótica no Open Lab Roberta, né? E lembrando que a partir de agora vocês já estão com o livro 5, creio eu. Quem não pegou ainda pode ir pedir ao responsável para ir na escola, na unidade, fazer essa retirada do livro 5. E a ideia é que a partir dessa semana já estaremos caminhando, explorando os objetos de conhecimento do livro 5. Certo, galerinha do bem? Então, um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.